A ex-presidente Dilma Rousseff visita o município de Lauro de Freitas, aqui, vizinho a Salvador. Nesta sexta-feira à tarde, Dilma será homenageada pelo movimento de mulheres da comunidade do Minha Casa Minha Vida e vai ser recebida pela base do governador Rui Costa, bem como pela prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que é nossa convidada, prefeita Moema Gramacho de Lauro de Freitas. Um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, prefeita, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, um bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu quero começar cumprimentando a todos que estão aqui presentes também, Ernesto, Jefferson, assim, cumprimentar os demais. E, é claro, vou cumprimentar uma mulher, né, Laís. É Paulinho, né? Paulinho. E dizer que para mim que é uma honra estar aqui, né, nessa rádio que tem uma simbologia muito importante, né? Porque à tarde faz história na Bahia como um todo. Então, para mim é um prazer muito grande. Muito obrigado, prazer é todo nosso. A ex-presidente Dilma Rousseff chega hoje a Lauro de Freitas para receber essa homenagem, mas é uma visita que tem um intuito muito mais político, não, prefeita? Eu diria que não é um intuito, é política mesmo. Não tem por que a gente não dizer que é política, porque Dilma é uma ex-presidenta da República, foi 2 vezes presidenta, tá? Foi uma pessoa, é uma mulher guerreira que todo mundo conhece a história, né? Dilma enfrentou a tortura, a ditadura e um golpe. E, portanto, ela tem uma expressão muito importante a nível nacional e principalmente entre as mulheres, que ela é uma simbologia para a gente da resistência, né? Então, ela vir aqui na Bahia para dar esse apoio a Jerônimo e a Lula, para a gente é um presente. Eu recebi como um presente. Nós, mulheres, né, e principalmente do Partido dos Trabalhadores e do time de Lula e de Jerônimo, né, estamos, assim, muito felizes com a vinda dela. Vamos estar não só em Lauro de Freitas, porque nós vamos recepcioná-la no metrô, na estação Pituaçu. Vamos caminhar com ela dentro do metrô e ela vai saltar na estação aeroporto, que é em Lauro de Freitas. Aí você vai me perguntar, por que vocês vão caminhar com Dilma no metrô? Porque a Dilma ela teve uma participação importantíssima na colocação do metrô nos trilhos. Por quê? Vocês lembram que o metrô passou mais de 14 anos antes de Wagner. Uma novela que não tinha fim. Uma novela terrível. E Wagner consegue colocar o metrô, ele e Rui, conseguem colocar o metrô nos trilhos por conta de um apoio substancial de Dilma. Desde quando ela estava na Casa Civil, né, como ministra da Casa Civil, de Lula, e depois como presidente da República. Então ela vinha aqui na Bahia, a gente fez assim, não, Dilma vai entrar no metrô que ela ajudou a trazer. E mais ainda, a um pedido nosso, meu e de Wagner, a gente conseguiu ampliar para que ele deixasse de ser só soteropolitano e fosse metropolitano. Então, ele vai a Lauro de Freitas em 2018. Ele é entregue também para Lauro de Freitas. Então, tem uma simbologia muito grande. Então, ela vai chegar de metrô em Lauro de Freitas. E que contribuição a senhora avalia ela pode dar com essa visita à campanha de Jerônimo, de Lula aqui na Bahia, que de certa forma, estou aqui meramente soltando um palpite, mas com base no que a gente observa nas pesquisas de intenção de voto, uma campanha que já está consolidada, não é, prefeita? Olha, eu sempre digo que campanha pode estar consolidada, mas a vitória, ela só se consagra quando se abre o último voto. Então, nós temos que trabalhar sempre, não pode parar. Quem canta vitória antes do tempo pode ter problemas. Lembram de Fernando Henrique? Exatamente. Aliás, aqui na Bahia teve já casos semelhantes. E uma outra coisa também, alguns se aproveitam do tal chamado voto útil para, você viu o problema das pesquisas aí, né? Para já fazer pesquisa dizendo que já ganhou, porque as pessoas gostam de votar em quem está para ganhar, ou que está na frente, e aí depois veio o resultado que aconteceu no primeiro turno. As pesquisas apontavam que o adversário de Jerônimo ganhava no primeiro turno e foi Jerônimo que saiu na frente. Se bem que teve uma pesquisa divulgada pelo Jornal à Tarde, já pelas Intel, que dava exatamente o resultado que acabou tendo. Não, são pesquisas e pesquisas, né? Tem vários tipos de pesquisa e de interpretação dessas pesquisas. Mas voltando aqui para a questão da Dilma, eu acho que ela agrega positivamente, principalmente porque depois dessa chegada no metrô, nós vamos levá-la em carreata para o primeiro Minha Casa Minha Vida que foi implantado na Bahia, que foi em Lauro de Freitas, que nós demos nome, foi na minha primeira gestão, em 2008, e a gente deu o nome de Dona Lindu, que é o nome da mãe de Lula. E uma coisa interessante, cada prédio, são 1.100 apartamentos,
cada prédio tem o nome de uma mulher que trabalhou na obra, que nós qualificamos as mulheres para trabalharem em construção civil, e elas que participaram da obra, deu nome, né? Elas deram nome a cada um dos prédios. E só a gente dizer para esses moradores do Minha Casa Minha Vida que Dilma, você se lembra que as pessoas chamavam assim, Minha Casa Minha Dilma? Foi, me lembro. Que ela estaria vindo, foi assim uma alegria enorme. Hoje nós vamos levar os outros empreendimentos. Lá em Lauro de Freitas nós tivemos mais de quase 8 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. E mais outras unidades de outros programas habitacionais. Sempre a partir da gestão de Lula, Dilma e Wagner e Rui aqui na Bahia. E Dilma vindo para este espaço, que é um espaço que o povo tem um agradecimento a ela, isso potencializa também para a campanha. Isso é importante, tá? E vão ter muitas homenagens que vão ser feitas. Só um exemplo para você sentir. Nós vamos ter lá uma pessoa, uma mulher chamada Maria. Essa mulher, ela conseguiu o apartamento Minha Casa Minha Vida. Ela, na época, recebia o Bolsa Família, porque era desempregada. Ela recebeu aquele programa que dava os 5 mil reais para equipar a casa. Aí ela comprou televisão, micro-ondas, equipou a casa. E a filha dela, Marisa, hoje é advogada e se formou pelo ProUni. Então, é uma expressão assim, importante. Praticamente, ela foi beneficiária dos programas dos governos Lula e Dilma. Os programas sociais. Então, isso mexe, né? É um agradecimento, inclusive, do povo, né? E eu acho que isso agrega também para a campanha. Moema, você tinha, nas suas campanhas para deputada, você tinha um bordão que dizia assim, nós somos metade da população e mães da outra metade. Na verdade, mais um pouquinho da metade. Somos né? mais da metade e mãe da outra metade. E mãe da outra... Mas... nos últimos anos a gente viu um aumento muito triste, vamos dizer assim, dos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Há um discurso de violência e dentro dele tem um componente misógino muito forte, muito evidente. Mas a gente vê agora nessa eleição, o eleitorado feminino não seria natural que ele expressasse uma reação a essa onda que recrudesceu nesses últimos anos. Há um certo equilíbrio também em todos os estratos e segmentos do eleitorado. Na disputa nacional há um certo equilíbrio. Como é que uma mulher, uma ativista e uma liderança feminina como você faz a leitura desse dado da realidade desse momento eleitoral que a gente está vivendo? Então, as mulheres tiveram muitas conquistas ao longo dos anos. Eu posso colocar que, por exemplo, o presidente Lula sancionou a Lei Maria da Penha e a presidenta Dilma sancionou a Lei do Feminicídio. Essa eu fiz parte da construção, que eu era deputada federal. A Lei do Trabalho Doméstico que, claro, beneficia principalmente mulheres. Né? A Lei do Feminicídio, eu, inclusive, estava na Câmara Federal na época, que Dilma não só mandou o projeto, como sancionou a Lei do Feminicídio. Então, nós temos leis que elas são para prevenir, porque quando ela pune o culpado, quando ela pune o agressor, ela começa a trabalhar uma forma preventiva de evitar a violência contra a mulher. Mas, infelizmente, essa cultura de ódio implantada no país recentemente tem feito aumentar de novo o número de violência contra as mulheres. A pandemia acabou também criando este momento de dificuldade. Então, as mulheres e negras, principalmente pobres, sofreram muito durante a pandemia a agressão dos companheiros. Tá? Que eu não chamaria de companheiros, porque quem ama não mata, não agride. Mas o que é que eu queria colocar? A violência aumentou muito nesse período. Há também uma dificuldade grande das mulheres ainda participarem dos processos políticos, tá? Porque muitas mulheres ainda são discriminadas, seja em relação aos salários, que não são iguais aos dos homens nas mesmas funções, seja porque não tem direção de empresas, ou seja, e a questão financeira também. Então, fazer campanha não é uma coisa fácil. Mesmo assim, nós avançamos muito. E se vocês pararem para analisar, nós tivemos aqui na Bahia uma mulher como deputada estadual das mais votadas, né, que foi Ivana Braga. Foi a mais votada. Foi a mais votada, enquanto mulher, né, mais votada. E temos também, de novo, uma deputada federal do PT, porque eu fui a primeira lá atrás e nós não tínhamos mais nenhuma. E agora temos mais uma, Ivaneide. Tá? Então, de qualquer jeito, há um crescimento, mas não é ainda proporcional ao que representamos na população. Porque nós somos mais da metade da população mesmo. Quando eu brinco em mãe da outra metade, é porque com isso a gente poderia ter um potencial muito maior de força para conquistar o eleitorado para votar nas mulheres. Mas sofremos muito preconceito ainda. Viu?
como é que dá para fazer esse contraponto entre a pauta conservadora, essa agenda conservadora que impôs alguns reveses, né, nesses últimos anos, e, ao mesmo tempo, esse dilema da participação feminina na política, por exemplo. Nós tivemos uma eleição agora com a participação feminina como candidatos, com protagonismo, que não houve antes. Mas a gente vê, parece contraditório, que, ao mesmo tempo, uma força muito grande do machismo nas suas expressões mais chulas, mais violentas, mais baixas. Eu acho que passa também pela educação, desde a base, mas passa também por um processo de conscientização da população como um todo e, principalmente, dos partidos políticos. Porque não bastam as cotas. Eu sempre disse, cota é fundamental e importante, mas não basta. Por quê? Você não pode ter a cota e depois a mulher que vai fazer parte do processo político, ela está substituindo o companheiro ou o homem que não pode ser candidato. E aí você acaba que você diminui a possibilidade de você eleger mulheres efetivamente de garra e de luta. Mas o que é que eu acho que é importante nisso? É que a gente possa estar agora com o fundo eleitoral, tá? Dando maior oportunidade das mulheres terem condições de fazer suas campanhas, porque também, você sabe que campanhas são sempre muito caras, por menos que se gaste. E quando as mulheres elas não têm emprego, ou elas ganham salário muito baixo, elas têm dificuldade de se colocarem até para serem candidatas. E na própria campanha tem dificuldade. Agora eu acho que tende a crescer mais, mas mesmo assim eu acho que passa por um processo de educação. Você, uma protagonista da cena política, uma mulher, uma reconhecida liderança importante da política baiana, mulher também, recebendo a primeira mulher que foi presidenta do país. Mas nessa campanha que a gente notou essa presença, esse protagonismo feminino, com a boa campanha que fez a Simone Tebet, etc., teve uma participação também da senadora Soraya Tronic. Agora, aí eu vou te fazer uma provocação, porque a gente viu alguns vereadores perderam o mandato ao longo dessa legislatura atual, porque os seus partidos usaram candidatas laranja para compor a cota de gênero, né? Então, vou fazer uma provocação aqui para você agora, porque o partido União Brasil ele teve uma candidatura própria, que foi uma mulher candidata a presidente, mas aqui na Bahia, apesar do partido também ter um candidato a governador, que está no segundo turno, o ex-prefeito Assemineto, que é o secretário-geral do União Brasil em termos nacionais. Mas essa candidatura aqui, ela passou completamente em brancas nuvens. Essa provocação não é nem para mim, né? Devia ser muito mais para ele. Sua opinião como mulher. Porque... Devia ser muito mais para ele, que eu também não entendi. Quando ele nos der a honra de comparecer a essa bancada, a gente vai fazer essa pergunta para ele. Eu estou brincando com você, mas por que ele disse que tanto faz ele tendo uma candidata a presidente da República? Quer dizer, ele não acreditou nem um minuto que a candidata dele pudesse crescer, ele não valorizou a sua Inclusive, candidata. Inclusive, ela ficou sem dinheiro na reta final da campanha, não foi? A campanha dela parou. Ninguém nem associava que eles tinham uma candidata a presidenta. Eu não me lembro, em nenhum momento que vi de qualquer entrevista dele, ele falar que tinha uma candidata a presidente. Ele podia até não apoiar ela, mas fazer referência que ela existia. E é complicado, né? Você ter um partido que você tem uma candidata a presidente da República e você não apoia, enquanto candidato a governo do Estado. Tá? E essa discussão de tanto faz não é verdade. Faz sim, faz a diferença. Agora, só para concluir, a vinda de Dilma aqui, em Lauro de Freitas, também tem uma simbologia. Eu tenho aqui 13 pontos que a gente listou de coisas feitas em Lauro de Freitas que tem a ver com Dilma quando era ministra e depois como era presidenta. Inclusive, as duas principais obras que estão acontecendo no município, que é o esgotamento sanitário em toda a cidade e as obras de macrodrenagem, porque Dilma, além de técnica, ela sempre foi uma pessoa que se preocupou com essa questão do municipalismo brasileiro. Tá? Então, isso potencializa também a presença dela aqui para várias coisas que foram feitas no município, a gente poder mostrar, ter a oportunidade de relembrar e mostrar para o povo o quanto é importante eleger pessoas comprometidas com a questão da cidade onde a gente... Porque a vida acontece no município, né? É bom lembrar isso. A visita da Dilma Rousseff está prevista para hoje à tarde, não é? Vai ser no bairro de Itinga. Itinga. É isso, mas antes vai passear também pelo metrô e a senhora tem que poupar a voz, porque ainda vai falar muito hoje, não é verdade? Então, olha, prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, um prazer sempre recebê-la aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, um prazer então, tá? Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço imensamente a todos vocês, estou sempre à disposição
E vocês também serão sempre muito bem-vindos em Lauro de Freitas. Assim como a nossa presidenta Dilma hoje vai ser muito bem recebida por todos nós. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, 8h46 na Tarde FM.